Não vou sair daqui não. Esse aqui é meu emprego. Eu quero trabalhar aqui. Não, não. Oi, gente! Bem-vindo aí, né? A segunda parte do segundo vídeo, a movimentação oculta, né? Eu tô fazendo aqui um esforço para fazer esse vídeo, que tá sendo uma luta aqui, né? E eu pensei que a importância de falar sobre esse vídeo, a importância de esclarecer, de ter uma transparência e de ficar claro como que as pessoas ficam vulneráveis, como que as pessoas ficam indefesas, como que as pessoas ficam expostas, sem proteção, sem diminuir os danos pela transferência de responsabilidade biológica, orgânica, para outras pessoas, né? E como isso traz problemas quando não funciona, né? Então eu senti a necessidade de esclarecer, de transparecer e que fique bem claro qual é a situação que vocês estão se metendo a não saber fazer as suas próprias coisas, né? Aqui no canal tem um QR Code que para poder auxiliar o canal, né? Porque eu estou envolvido em 4 projetos, quase não estou tendo tempo para fazer publicação aqui. Por isso que é uma vez por semana, então a ajuda de vocês dá condições de desviar um projeto que estou fazendo lá, né? Que é o projeto de autossuficiência, para poder estar sempre publicando e sempre dando mais profundidade do funcionamento da cooperativa, né? Então quem puder apoiar o canal, mandar, entendeu? Vai ajudar muito a gente poder publicar mais coisas, dar mais disponibilidade, porque eu particularmente, enquanto não sair do sistema financeiro, não quero saber de muitas coisas, tá? Gente, eu fiz questão de ressaltar essas questões da vulnerabilidade de como vocês estão expostos, porque é uma loucura, tá? Espero que o cachorro não atrapalhe. Quando vocês pagam uma pessoa, vocês não sabem fazer aquilo porque por isso vocês estão pagando. É isso que eu sempre falo aqui no canal. Beleza. Quando eu estava assistindo uma série dos anos 80 e 90, eu já estava com esse raciocínio do domínio, né? De ser dominado pelas necessidades fundamentais, no caso. E nessa série mostrava muito o sequestro que acontecia no Rio de Janeiro e como que as pessoas ficavam desesperadas para poder reaver aquele que era sequestrado, né? Entendeu? Tentava juntar dinheiro, vender patrimônio, pedir emprestado, pedir ajuda, para poder reaver aquela pessoa querida. Quando eu vi essa situação, eu logo me liguei. Por quê? Porque se a gente é movimentado pela nossa necessidade de existência, que é a água, a alimentação, o saneamento básico para não contaminar o solo, a moradia por causa do raio e as ferramentas para a gente fazer a comida juntamente com um reservatório que a gente tem que ter para conservar, tudo aquilo que a gente é preso emocionalmente, tudo aquilo que a gente entende que é necessário para a nossa vida, vai comandar a gente, vai fazer a gente sair do nosso natural, entendeu? E vai fazer a gente ficar preso a outra pessoa. O sequestro quando se sequestra um parente, um filho, alguma pessoa, aquela pessoa ela está presa emocionalmente com aquela outra pessoa. E dependendo até da profundidade, ela vai fazer de tudo, até as coisas erradas. Por que isso acontece? Porque o ser humano ele entende que necessita daquela pessoa na sua presença, na sua vida. E que ela tem uma importância, uma relevância muito grande. Então, ela sabe claramente que se essa pessoa for embora, partir, ela não é como um objeto que você pode trocar. O ser humano, ele é insubstituível. E ele sendo insubstituível, a pessoa ela vai fazer de tudo para poder não perder essa pessoa, além do vínculo emocional. É só na questão humana? Não, tá? Qualquer coisa que você entender que é necessário, que é importante,
você vai ficar exposto, você vai ficar vulnerável. A gente pode perceber muito essas questões, eu vou dar um exemplo bem simples, na questão da chave. Quando um comerciante ele não sabe onde está a chave para abrir o comércio, ele fica muito preocupado, muito estressado, muito apurrinhado. Por quê? Porque ele precisa daquela chave para abrir o comércio. Aquela chave, ela simboliza uma necessidade de existência, porque sem aquela chave ele não tem o dinheiro para comprar as coisas, para poder usufruir aquilo que a cooperativa vai oferecer para ele. Então ele vai ficar de uma certa forma totalmente transtornado, totalmente aborrecido. A sua emoção vai ficar bem aflorada até ele achar, porque aquilo ali ele entende que é necessário para ele poder viver. Ele entende que sem aquilo ali ele não consegue viver, que é o que? Trabalhar. Por mais que vocês pensem assim, não, mas ele pode arrombar aquela coisa toda, isso aí vem depois, quando as possibilidades estão esgotadas. Mas enquanto as possibilidades não estão esgotadas, ele vai fazer de tudo para poder achar aquela chave. Entende? Por quê? Porque ele entende que ele necessita daquilo ali. E tudo aquilo que a gente necessita e a gente não sabe fazer, a gente se torna uma pessoa totalmente fácil de ser dominado. Porque a característica da cooperativa é sempre transferir responsabilidade para o outro, ou seja, que você pague para o outro. Como você não sabe, e muitas vezes pode até acontecer que você não tem o dinheiro, acontece o quê? Um conflito internamente. Você fica emocionalmente totalmente descontrolado. Por quê? Porque é algo que você necessita naquele momento. Ou um intermediário, ou uma coisa longa, ou uma coisa curta prazo, que você precisa para você fazer suas próprias coisas. Também, aquela chave também simboliza também a paralisação de tudo aquilo que você está fazendo. Entende? Se você tem uma chave e você não consegue abrir o comércio, você não consegue entregar a mercadoria, você não consegue receber o cliente, você não consegue entrar em contato com as pessoas. Existe ali, com essa perda da chave, um congestionamento de coisas que você poderia estar fazendo e você não consegue fazer. Mas o ponto mais máximo dessa questão, desculpa pelo som que está passando aqui, é que aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, você pode ser dominado porque você não sabe fazer. E esse seriado dos anos 80 e 90 mostrou claramente como que a gente pode ser dominado sem a gente ter consciência das coisas que são importantes, né? Na realidade, o que a gente vive dentro dessa cooperativa é uma inversão de valores, né? Porque a gente pensa que os valores, e isso eu aprendi também pelo plano real, que os valores são aquelas questões tecnológicas, mecânicas, coisas que são ferramentas úteis para a gente. E na realidade, o que mais importa para a gente, o que é mais necessário para a gente e que tem uma certa abundância, é a nossa alimentação. Sem alimentação a gente não consegue fazer nada. Os valores são invertidos. Entende? A moeda real, quando ela foi lançada em 94, ela trouxe uma certa estabilidade, ao qual os anos anteriores não tinha. As pessoas precisavam correr para o mercado para poder abastecer a sua despensa, senão o dinheiro perdia o valor. Então as questões tecnológicas, eu até conversando com algumas pessoas que são mais velhas do que eu, elas não eram prioridade. Elas passaram a ser prioridade com a estabilização da moeda, em 94 no caso. Então a gente já não pensa tanto que a comida ela é tão importante, porque a todo momento a gente pode ir lá no mercado lá e estão sempre reabastecendo. Então não existe falta. Então isso cria uma percepção que aquilo que é mais importante para a gente são a tecnologia e não aquilo que a gente precisa para existir, que é a alimentação.
É só um adendo, só para vocês terem uma noção. E eu, quando era garoto, eu acompanhei de fato de verdade os sequestros que tinha. Eu tinha uns 7, 8, era uma onda de sequestro mesmo, de cantores famosos, de celebridade. E os caras mesmo arrancavam a orelha, arrancavam o dedo, entendeu? Mandava pagar, entendeu? E infelizmente quem domina a sua necessidade domina você. Aquilo que você entende que é importante para você, tanto para viver, tanto para fazer suas próprias coisas, seus dia a dia, domina você. E essa ligação, assim, foi fenomenal para entender esse ligamento, tá, gente? Eu coloquei esse reforço aqui para deixar bem claro para vocês entenderem, porque na editação eu vi aqui que não estava legal. Então eu queria deixar bem claro para vocês entenderem o quão é perigoso as suas necessidades de existência e necessidade de coisas que você precisa para o seu dia a dia ser dominado, entendeu? Para você ter uma noção, o seu emocional, o seu temperamento vai lá para o beleléu. E é nesses momentos que acontecem muitos crimes que são por motivo fútil e torpe, entendeu? Crimes que tem solução, tem jeito, ou situações que tem solução, tem jeito. Esse apego também acaba funcionando na questão de a gente delegar as coisas que nós precisamos na mão de outras pessoas. Quando essa pessoa ela sai desse roteiro, desse modo de coisas, o dano ele é direto. O dano psicológico, o dano emocional, o dano material, o dano de ambiente, o dano de comunicação. Por quê? Porque a gente precisa, a gente necessita, faz parte do nosso funcionamento da nossa vida e é útil para a gente. E, consequentemente, a gente sai do nosso estado emocional fortemente, dependendo da hierarquia que a gente está e de quanto tempo a gente economizou, guardou, a gente fica como se fosse para morrer. Entende? Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa, necessita, é útil para a gente. A dominação externa, que acaba dominando o nosso sentimento, nosso interior, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa, ela é muito problemática, pelo fato que muitas vezes existe um ligamento com a matéria, com a questão da emoção, com a questão psicológica, e faz o ser humano fazer coisas que normalmente não deveria ser feito. E por isso que eu entendi a necessidade de falar sobre esse tópico, porque quando você delega as pessoas fazer aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, você está entregando o seu destino na mão dessas pessoas. Quando geralmente não dá certo, quando geralmente não funciona, esses problemas vão voltar para você. E aí, para poder consertar esse erro, ele é muito problemático. Por quê? Quando você contrata uma pessoa para fazer um serviço, o valor do serviço dela é o valor das coisas dando certo. Se não dá certo, dependendo do nível que você conseguir resolver, você pode ser o dobro do valor, pode ser o triplo, pode ser 10 vezes, 20 vezes, vai depender muito do nível que você vai resolver, seja naquele dia, seja em outro dia, seja por um intermediário, seja numa delegacia, seja numa audiência de conciliação, seja no judiciário na primeira instância, seja na última instância. Isso, se você ganhar também, pode ser dobrado, triplicado o valor. O sistema financeiro ele simplifica muito para a gente, mas essa simplificação ela não demonstra de fato de verdade a complexidade que está por detrás. E aí acaba sendo agravado porque as próprias pessoas também não querem saber. Só vão querer saber quando dá errado. Aí é aquela avalanche de lamentação, ali é o funeral da viúva, entendeu? Por quê? Porque as pessoas só querem as coisas funcionando, elas não querem pensar. Na prática elas são usadas, né? Então esse é um dos problemas de atribuir coisas que você não sabe, porque o preço do serviço que você vai pagar a pessoa, ele pode ser muito maior quando ele não funciona.
Muita gente prefere nem mesmo correr atrás porque não vale a pena. Já tem esse pensamento também, né? Mas você fica numa situação totalmente indefesa. Totalmente indefesa. Vamos para o próximo tópico, né? Se você não fiscalizar, se você não ser presente, atuante, a possibilidade da contratação de serviço haver o desvio de finalidade, ela é muito grande. Essa possibilidade de haver o desvio de finalidade, tá? Então, é muito comum a gente ter aquele pensamento, eu estou pagando, não precisa esquentar minha cabeça, não preciso me preocupar, não preciso, de fato de verdade, ficar ali, porque já está resolvido, eu estou pagando. Gente, vocês estão agindo errado. O setor privado, ele vai trazer essa ideia de relaxamento, de ficar à vontade, de você ficar despreocupado, porque ele quer vender um produto. Mas o setor público e até certa parte do setor privado tem consciência que se não haver fiscalização, se não haver presença, se não haver atuação, o ser humano desvia do seu caminho. O ser humano ele faz coisas da cabeça dele. Quem traz muito esse retrato, se você para observar, são os filmes americanos, né? Que fala de contratação de empreiteira, que o cara fica um ano sem visitar lá, e quando volta a casa está totalmente modificado no projeto, né? O cara fica uma fera, né? Um leão, né? Pagou uma coisa e recebeu outra. Por quê? Porque a lei, ela já tem essa consciência que o ser humano ele tem a tendência de desviar o caminho. Ele tem a tendência de uma hora ou outra passar a andar por sua própria conta própria. E por isso que a lei tem sempre a necessidade da fiscalização. Então, tudo que você de fato de verdade vai fazer tem que ter a fiscalização. Se não tiver a fiscalização, as coisas vai desviar do caminho e, consequentemente, quem vai pagar a conta é você. E a conta que foi combinada para ter um tal valor vai ser muito maior do que planejado. Eu me lembro que teve uma certa pessoa que contratou um profissional para fazer a casa dela e pagou adiantado. Aí pagou adiantado, o profissional até um certo ponto ele fez, depois desapareceu. Aí contratou uma outra pessoa para fazer a casa dela lá, que é o pedreiro. Aí já estava esperto, pagou 50%. Pagou, o cara fez lá alguma coisa lá, inventou um problema, também não foi. Pagou o terceiro. Aí a casa estava torta, vou cobrar um pouquinho mais caro, bababá, também não fez. Pagou o quarto. Aí só o quarto que fez. Ou seja, muitas das vezes você pode até querer contratar uma pessoa para fazer as suas próprias coisas, e existe muita reclamação sobre isso. Só que muitas vezes você não vai ver referência, você não vai ver o histórico, você não vai ver o serviço que ele fez por acreditar, aquela lealdade cega. E isso, se você não fizer, é mais carga de trabalho para você. Então todo serviço ele tem que ser fiscalizado, ele tem que ser observado. Você tem que saber também fazer, até para você ver se está fazendo certo. Porque se você não fiscaliza, a chance de sair do roteiro é muito grande. Quantas vezes assim na imprensa a gente já viu de pessoas de prática de má fé e só vai descobrir enquanto uma outra pessoa que é de determinada profissão e que ela fala que está errado, porque ela pertence à mesma profissão que ofereceu o serviço, em que fez a má fé. Aí abre-se os olhos, se é esclarecido, fica transparente as coisas. Por quê? Porque você que é o produto. Não é as coisas que você está pagando para fazer ou transferindo a responsabilidade que é o produto. É você que é o produto. Entende?
As coisas só funcionam porque você não sabe fazer as coisas. Então você é o elo mais fraco. Se você não souber fazer suas próprias coisas, quem vai pagar é você. E o desvio de caminho ou de coisas programadas, quando você paga, acontece uma grande abundância. E aí a carga de coisas que você vai ter que pagar mais por esse desvio são monstruosas. Certo, gente? A cooperativa, ela impõe uma única forma de você viver, que é a forma do Fordismo, prestar serviço para uma pessoa dentro de uma fragmentação. E para você fazer as suas coisas, a única forma para você ter as suas coisas é pagando para os outros. Então forma uma obrigação que você tem que cumprir uma determinada etapa para você ter as coisas. O grande problema é que se você for pagar aquilo que realmente a pessoa quer receber, evidentemente que você não vai ter o dinheiro necessário. Mais tarde eu vou falar sobre esse tópico, tá? Então você paga aquilo que você pode, então mas também você vai receber aquilo que a gente pode dar, né? É recíproco no caso, né, gente? Então, infelizmente, a cooperativa, a única forma de você ter as coisas é pagar para você obter. Você não existe uma outra forma. Então, isso é muito preocupante para uma cooperativa que está congestionada, lotada, e que, cara, não tem muitas formas de você trabalhar para ter as coisas sem que você tem que brigar para poder ter as coisas, né? Eu já falei que o Brasil, a gente vive um capitalismo inverso, né? Não é as empresas que concorrem, né? São os empregados que concorrem com os desempregados, né? Então você vê que as coisas estão muito fora do lugar, né? Certo, gente? Vou falar do próximo tópico. Quando a lei de fato e verdade, ela obriga o ser humano a dar garantia, ela esconde de fato e verdade a natureza do setor privado e a natureza da pessoa. Na cabeça do ser humano, ele vai pensar o lucro, evidentemente, e o máximo possível de poder tirar o lucro para poder usufruir. Então, tipo assim, ele dá a garantia porque a lei obriga, e não porque ele quer dar. Então, de fato de verdade, esconde de fato de verdade a personalidade do ser humano, o que o ser humano pensa. Isso, de uma certa forma, faz você ficar vulnerável, faz você ficar rendido. Por quê? Porque você não vê as coisas como elas são, mas você vê as coisas como o poder público quer que seja. Você não consegue ver, de fato de verdade, como é a pessoa. Você vê as coisas como que o poder público quer que você veja. Cria, de fato de verdade, se você percebeu, uma distorção de realidade. Daquilo que deveria e que é real, e aquilo que não deveria e que é real. Uma inversão. Então, tipo assim, para a gente entender de fato de verdade a natureza do conflito e a natureza do setor privado, a gente tem que tirar as leis, evidentemente, e a gente tem que de fato de verdade perguntar para o ser humano: você pode me dar garantia? Não. E ele vai te explicar. E ali você percebe que roubada que você tá na cabeça do ser humano, pagou quando o setor acabou. O que dá depois de 1 minuto, 2 minutos, você paga com mais trabalho. É essa mentalidade, né? Então quando você começa a ver as coisas não pelo ponto de vista da lei, que ela quer mostrar uma coisa que não é real, mas pelo ponto de vista da natureza humana, você vê em que furada você está se metendo. Que na prática não existe garantia. Você está por tua conta própria. Essa que é a verdade. Eles fazem as coisas porque eles são obrigados, não porque eles querem. Entende a gravidade do problema? E isso é muito preocupante, porque a lei mostra pra gente, em muitos aspectos, uma realidade que não é real. Que o ser humano, de fato de verdade, não está sendo aquilo que ele é. E se o ser humano não está sendo aquilo que ele é, o que de fato de verdade é real? Pode ser filosófico, pode ser uma questão profunda, pode. Mas é umas questões que a gente tem que pensar. E que demonstra claramente a seriedade do problema. Que demonstra a seriedade do problema, né? A chuva tá atrapalhando.
Gente, vamos aqui outro tópico, né? Quando você de fato de verdade manda uma pessoa prestar um serviço para você, você vai sofrer muito pela hierarquia. Se for uma pessoa que ganha mais que você vai sofrer muito para você pagar. Se for uma pessoa acima de uma hierarquia, você vai ter que sofrer muito para poder pagar. Como eu já falei nos outros tópicos, né? Que você vai ter que juntar dinheiro para você pagar. E vai demorar mais tempo para você obter as coisas. Então, quando você transfere, você tem que entender... Pessoal, deixa eu dar só uma explicaçãozinha aqui que eu esqueci, que é tanta informação no vídeo. Quando você paga uma pessoa para fazer algo que você não sabe fazer, você transfere a sua responsabilidade orgânica para uma outra pessoa. Aquela pessoa, ela é um ser pensante. Ela vai pensar por você, ela vai raciocinar para você, ela vai agir com você. É uma transferência, claro, evidentemente, de responsabilidade que você faz com essa pessoa, entendeu? Então ela vai agir de acordo com as capacidades para resolver aquele problema. Isso é muito importante falar e dizer isso para vocês. Por quê? Porque a cooperativa que a gente trabalha, que dá o nome de capitalismo, ela inverteu a posição. Então, aquilo que deveria você fazer as suas próprias coisas, você passa para uma outra pessoa. E aquilo que a outra pessoa deveria fazer, passa para você. Então, existe uma inversão. Na prática, é uma distorção. Tá? É uma distorção de realidade e uma distorção de coisas. Só que o que acontece? Como não é explicado, como não é esclarecido, fica aquela questão de confusão. Porque a gente não entende nada, não sabe de nada. Por quê? Porque não é claro, não é transparente, não é honesto. Então, quando você transfere uma atribuição sua para uma outra pessoa, você está praticando uma distorção de realidade. Aquilo que deveria ser o seu dever, de fato de verdade, você passa para outra. Por isso que nós vivemos nessa confusão, nessa falta de entendimento, nessa falta de claridade, né, de assertividade. Por quê? Porque a gente vive dentro de uma realidade de transferência de responsabilidade um por outro. Entende, gente? Então esse recadinho que eu achei que era importante ser falado e mostra realmente como é séria a situação. Fui, gente. Claramente, o que você está fazendo? Hoje em dia, o maior sofrimento do brasileiro é o trabalho do técnico. O trabalho do técnico ele é muito bem remunerado. Dói o bolso mesmo. O profissional já dói. O técnico, meu filho, é o terror. Então, se você é uma hierarquia mais baixa do que o técnico e a sua mão de obra ela é menos remunerada, você não tem que usar o serviço do técnico, nem do graduado, nem do pós, nem quem estiver acima de você. Faz então essa palavra. Você tem que aprender a fazer suas próprias coisas. Ah, mas eu não quero fazer. Então você vai doer o seu bolso. Ah, eu vou lá numa loja de celular que eu tirei o celular novinho. O técnico me cobrou R$600. Azar o seu. Azar o seu. Se você ganha 2 salários mínimos, você vai sentir a dor de uma mão de obra mais qualificada, porque você vai ter que passar mais tempo trabalhando e menos tempo usufruindo. Para você usar a cooperativa, você tem que entender como funciona. Você só pode usar as coisas se você está na mesma hierarquia ou se a pessoa é abaixo da sua hierarquia. Acima da sua hierarquia, o teu dinheiro não vai render. Você pode ter certeza. O teu dinheiro vai ser que nem água. Geralmente acima da hierarquia, com algumas exceções, mas a maioria das vezes a mão de obra é mais valorizada. Então o teu dinheiro não vai render. Você vai ter que pagar muito a mais do que você ganha. Essa é a receita para quebrar e falir, né? Indiscutivelmente. Então, isso também reflete o quanto tempo você vai demorar para adquirir alguma coisa, para você comprar alguma coisa, para você usufruir de uma coisa, e quanto tempo você vai ter. A gente vive uma época que o ser humano não pensa. Se o ser humano não pensa, quem vai pagar? O corpo. E é o que acontece geralmente, é o corpo que vai pagar toda a falta de capacitação, toda a falta de prudência, toda a falta de conhecimento. Por quê?
porque não busca de fato de verdade o conhecimento. E isso é muito importante ser falado. Quando você faz a transição da sua responsabilidade orgânica natural para uma outra pessoa, você tem que entender como funciona não só a cooperativa, mas como vai influenciar o uso do seu dinheiro para aquilo que você vai comprar. Como a grande maioria não sabe e não busca um conhecimento, o que vai dar? Carga de trabalho. Não tem outra conversa, gente. Vai ter que trabalhar muito mais do que necessário. Por quê? Porque não se preparou, porque não se qualificou, porque não se instruiu, e também a cooperativa não vai te dar isso para você. Infelizmente, tudo que você fizer de errado ou não saber fazer, tudo vai se traduzir em carga de trabalho. Peço perdão, gente, pelo cachorro aqui, né? Mas vamos lá, né? Vou falar o último tópico aqui, porque hoje tá dureza fazer esse vídeo aqui. Criança na rua, cachorro, festa aqui em cima. E o calor é horrível, não dá nem pra fazer de madrugada. Mas vamos lá. É muito comum as pessoas ignorar os erros, é muito comum as pessoas não prestar atenção, não avaliar as coisas, por estar pagando, por outra pessoa estar fazendo. É muito comum a gente passar por esse processo de relaxamento, de ficar à vontade, porque não é a gente que está lá. E isso, quando você faz a transição da sua responsabilidade para outra pessoa, isso faz, de fato de verdade, que a pessoa ela erra, que você não vê, e que só com o outro olhar de uma outra pessoa vai conseguir perceber esse erro. Você entende a gravidade? Então, usar uma prestação de serviço para fazer para você também demonstra a necessidade de ter conhecimento, técnica, saber fazer, pelo fato que a gente já é orientado a não se preocupar porque a gente está pagando. E o erro do profissional, evidentemente, principalmente depois que ele vai embora, é mais carga de trabalho, é mais transtorno, mais aborrecimento. Fora que você está numa situação que você não é leiga para saber o que ele está fazendo certo, o que ele está fazendo errado. Você não tem de fato de verdade conhecimento daquilo que ele está fazendo. Então, de fato de verdade, você observar, olhar, ter um conhecimento para fazer e saber também como se faz, é importante. Esse efeito do relaxamento ele é natural, devido a que a gente fica preso a uma obrigação, a gente é comprimido, a gente fica preso. Ele acaba sendo natural, mas quando a gente abaixa a guarda, isso pode provocar mais carga de trabalho. Na realidade, para quem já entendeu, não é para você ficar à vontade, não é para você regozijar, não é para você ficar realizado, feliz. Dentro do sistema financeiro, usando dinheiro e pagando para as pessoas fazer para você e não de vez de você fazer para você mesmo, você sempre vai viver num estado de alerta. A qualquer momento que você abaixar a guarda, isso pode gerar carga de trabalho. Aí vem tudo aquilo que eu sempre estou falando, que sempre é repetitivo. Então, quando você usa a moeda, você tem que entender que se você abdicou de fazer para você, tudo você vai ter que prestar atenção, vai ter que acompanhar, vai ter que ficar atento. Não só pelo conflito de interesse, mas porque foi feito para ser assim. Entende? E eu entendi a necessidade de fazer esse vídeo, embora com muito esforço estou fazendo aqui hoje. Peço desculpa, tá, gente? Porque eu vou ver se eu boto um ar-condicionado e faço os vídeos de madrugada. Por entender que os danos são diretos, não existe proteção e que tudo isso vai influenciar a sua convivência com os seus familiares, com os seus amigos, com a sua namorada, com as pessoas, com o seu emocional, psicológico. E tudo aquilo que você não sabe vai se tornar carga de trabalho. Tudo se torna carga de trabalho. Então eu senti a necessidade de fazer os efeitos quando não dá certo. E eu espero que vocês gostem. Peço desculpa aí pelos contratempos. E obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Eu só não coloquei aqui a minha cara, a minha foto, porque é um comprimento. Não tem muito a ver
com aquilo que eu queria fazer, mas mais pelo sentido de complementar, né? Porque é importante trazer essa ciência para vocês. Mas no próximo eu vou estar aqui vendo vocês, vendo não, né? Com a minha vendinha, e consequentemente eu vou estar presente mais visualmente, tá, gente? Fui, gente, até breve.